Salve, nobres cavaleiros, tudo bem com vocês? Ahn, Hoje a gente vai falar aí sobre um assunto que pode gerar um certo desconforto no pessoal, mas é um assunto muito intrigante se a gente parar pra pensar, né? Ahn, Bom, vamos falar hoje sobre a vida militar perante a igreja. A gente começou no vídeo passado a falar aí sobre os primórdios da ordem do templo, né, da ordem dos templários. Ahn, e, e daí muitas pessoas acabam falando, bom, mas o cristianismo ele é contra a guerra. Então, por que que se vai criar uma ordem militar? Por que se vai atacar Jerusalém? Qual que é a moralidade dentro da guerra, né? É, e, e essa também era uma dúvida aí dos cristãos da época, século XII, século XIII, né, que se iniciou essas campanhas militares. Ah, Pois não é da natureza do cristianismo a guerra, isso é de fato, tá? Isso é um fato que a gente tem que já responder aqui na hora. Não é da natureza do cristianismo a questão da guerra. Bom, eu já pegando aqui, estou com a minha cola. É um assunto que vai ser um pouco extenso, sim. Fora a minha cola, eu tenho alguns textos aqui. Ah, Esse vídeo aqui eu estou fazendo baseado no artigo O Pensamento de Santo Agostinho. Desculpa, o pensamento de Santo Tomás de Aquino sobre a vida militar, guerra justa e ordens militares de cavalaria. Esse artigo tá dentro do Drive, vai ter muita coisa aqui nesse vídeo que eu não vou falar que tá lá, beleza? Então lá, vai lá, dá uma lida melhor. Bom, e vamos seguir. Já na patrística, para quem não sabe, a igreja ela tem, ela é dividida em dois períodos, né? A patrística, que eram que são falados dos pais da igreja, né? Aí nos primeiros séculos, o maior expoente da patrística foi Santo Agostinho, tá? Então, vamos lá. Santo Agostinho foi o primeiro a declarar lícita a guerra contra um agressor injusto. Aqui a gente já entra no termo de conceito de guerra justa. É o que a gente vai acabar vendo mais para frente aí. É onde que a base do cristianismo perante a guerra ela está alicerçada. Mais tarde, Isidoro de Sevilha também defendeu a guerra contra o agressor injusto. Quanto à base doutrinal aí da guerra, né, da vida militar, na Bíblia, são frequentes as referências à vida militar. No Novo Testamento, nos Evangelhos, encontram-se várias referências, algumas explícitas, outras metafóricas, por meio de imagens da vida militar, as lutas e os combates de caráter espiritual. Então a gente tem aqui em Mateus, capítulo 12, capítulo 11, versículo 12, uh, que se diz: o reino de Deus adquire-se pela força. São os violentos que o conquistam. Também a gente tem em Mateus, capítulo 10, versículo 34, abre aspas, não julgueis para que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, fecha aspas. Bom, se a gente for pensar isso aqui nos dias de hoje, uh, Jesus seria cancelado, né? Só uma brincadeira entre partes. Jesus também ele não censurou que os apóstolos levassem espadas, né? Então a gente tem aqui em Lucas, capítulo 22, versículo do 35 ao 38, que diz: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, porventura faltou-vos alguma coisa? Porém, agora que tem bolsa, tome-a, e também alforge. E quem não tem espada, venda o seu manto e compre uma. Eles responderam: Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus disse-lhes: é o suficiente.
Então, a gente também tem aqui é, alguns soldados, eles vieram a João Batista e eles acabaram perguntando, né, sobre o comportamento que eles deveriam ter. Então, João ele adverte aqui, né? Aqui falando, a gente está falando de Lucas capítulo 3, versículo 14. Não façais violência sobre as pessoas, não façais denúncias injustas, mas contentai-vos com o soldo que vos é devido. São Tomás de Aquino, depois, ele comenta isso, esse trecho, nas glossas às sentenças de Pedro de Lombardo, que a gente já falou aí no vídeo anterior, que ele falava um pouco sobre a questão da palavra ordem, né? A semântica, dentro da época medieval. Então, São Tomás de Aquino ele comenta assim: o soldado, de acordo com os conselhos de João Batista, a ninguém, a ninguém extorqa dinheiro, mas se contente com o seu justo estipêndio da igreja e da sociedade temporal, assim como para o exercício das forças. Então, nesse mesmo conselho, Santo Agostinho ele comenta: se a disciplina cristã condenasse absolutamente todas as guerras, o conselho mais adequado para a salvação dos que praticam seriam que abandonassem as armas e se afastassem imediatamente da vida militar. No entanto, foi-lhes dito: não façais violência sobre ninguém, mas contentai-vos com o soldo que vos é devido. Se lhes ordenou que se contentassem com a própria remuneração, não lhes proibiu a prática militar. Então, meus nobres cavaleiros, aqui são algumas citações é, sobre a base doutrinal aí que a igreja seguiu na época para a criação dessas ordens e ainda, se for devido, hoje seguiria novamente, não tem problema nenhum. Isso aqui tá totalmente de acordo com os próprios ensinamentos da igreja e dos próprios ensinamentos de Cristo e o que está na Bíblia também. Bom, no Antigo Testamento também eu só me contentei aqui falar sobre o Novo Testamento, né? Mas no Antigo Testamento a gente tem muita citação à vida militar. Tanto é que o povo de Israel eles usaram da guerra até a conquista de Israel. Então, vou dar aqui para vocês o nome de alguns santos que eles foram guerreiros. Muitos dos santos guerreiros, principalmente na época da patrística, quando ainda o Império Romano era bem forte, muitos deles foram martirizados. O que é um mártir na questão da igreja? Aquele que morre para dar a vida pela fé. Tá? Então, você ameaça matar alguém e fala: se você não negar Cristo, se você negar Cristo, você não morre. Mas se você continuar adorando a Ele, a gente vai te matar. Então eles preferiram a morte. Então aqui alguns exemplos de santos que foram guerreiros: São Jorge, São Sebastião, São Maurício. São Maurício ele foi um caso de mártir. São Maurício ele era comandante da legião tebana, tá? Então todos os 6.666 soldados da legião tebana eles foram martirizados juntos, né? Segundo a história, ele ia passar com a legião por Roma e tinha que pagar, prestar cultos aos deuses romanos. Ele se negou, né? Todos eram cristãos e daí o governo de Roma mandou matar eles. Outros: São Estevão, São Luís IX foi rei da França, São Fernando foi rei de Castela e Leão, São Nuno Alves de Pereira, ele é descendente da linhagem real portuguesa,
e também a família imperial brasileira também descende dele, tá? Ele tá dentro da mesma família. São Nicolau de Flu, São João de Capistrano, Santa Joana d'Arc. E aqui eu coloquei uma menção não foi uma pessoa, claro, mas a gente tem um exemplo de militar, né? Que é São Miguel Arcanjo, que é príncipe da milícia celeste. Bom, e que São Tomás de Aquino ele falava sobre a paz e a guerra, né? Aqui, vamos lá. Em sua Suma Teológica, na questão 39, na questão 29, trata da paz, que define como Santo Agostinho como a tranquilidade da ordem. Lembre-se, desculpe meu cachorro. Lembre-se do outro vídeo aí que a gente deu a definição que a gente leu sobre a definição de ordem que Pedro de Lombardo escreveu. Voltando, não é uma mera ausência da guerra, mas a serenidade decorrente da reta ordenação das coisas. A questão 40 da Suma Teológica está dedicada à guerra. Segundo São Tomás, não é um mal em si. Ela pode ser boa até santa e também pode ser má. Vai de acordo aí com os meios que se usam, o tempo que a guerra ela também dura, como que essa guerra ela é levada, né? São Tomás de Aquino lista 3 condições para a liceidade da guerra, ou seja, para se tornar essa guerra uma guerra lícita. Expostas no artigo 1º da questão 40. Número 1. Que a guerra seja declarada por um príncipe, ou seja, por uma autoridade pública legítima, já que não compete ao particular declarar guerra, pois tem superiores a quem recorrer para a salvaguarda de seus direitos. Nesse caso, o juiz. 2. Que a causa seja justa, isso é, que seus inimigos realmente mereçam e que se lhes declare guerra. Então, por exemplo, nesse caso, um motivo bem justo é para você mesmo defender o seu povo, né? Você está sofrendo uma agressão, como por exemplo a Guerra de Reconquista Ibérica. Foi uma resposta um pouco tardia aí aos muçulmanos, mais que os muçulmanos continuavam avançando, mas foi uma resposta. Então isso está dentro disso, né? Número 3, que haja reta intenção por parte dos combatentes, de modo que o bem seja promovido ante ao mal evitado. De novo, a gente está falando aqui a questão pode-se falar a questão da legítima defesa. Outra coisa, São Tomás de Aquino nos lembra que o rei Davi foi um grande militar e a muito agradou a Deus, né? Então, voltando a falar sobre a liceidade da guerra, né? Quanto à liceidade de uma ordem religiosa ter como objetivo a vida militar, Santo Tomás recorda, e eu já citado o ensinamento de Santo Agostinho, que rejeitou a afirmação de que a vida militar é desagradável a Deus, lembrando que o rei Davi foi um grande militar e a muito agradou o Senhor. Tomás pondera que se o fim das ordens religiosas é agradar a Deus, e a vida militar pode agradar a Deus, em princípio não há obstáculo para que se funde uma ordem religiosa para a prática da milícia. E a seguir ele vai desenvolver aqui palavra de Santo Agostinho, abre aspas, São Tomás de Aquino. Pode-se fundar uma ordem dedicada não só às obras da vida contemplativa, mas também às da vida ativa, naquilo que se tem de serviço ao próximo e ao amor de Deus, e não no que se
e não no que se referem a negócios humanos. Ora, o serviço militar pode se ordenar ao serviço do próximo, e não só em ordem às pessoas privadas, mas também para a defesa de todo o Estado. Por isso, ah, se disse que Judas de Macabeu, abre aspas, combateu com alegria nas batalhas de Israel e aumentou a glória de seu povo, fecha aspas. Uma ordem pode, ademais, se ordenar a conservação do culto divino, para que se lê, do mesmo Judas Macabeu, abre aspas. Lutaremos por nossas vidas e nossas leis, fecha aspas. E seu irmão Simão disse que, por sua vez, abre aspas, sabeis quanto lutamos, e eu e meus irmãos, e a casa do meu pai, por nossa lei e as nossas coisas santas, fecha aspas. Logo pode-se convenientemente fundar uma ordem religiosa para a vida militar, não, não com um fim mundano, mas para a defesa do culto divino e do bem público, ou dos pobres oprimidos, de acordo com o salmo que diz, abre aspas, salvai o pobre, livrai o indigente, nossa, travei aqui, livrai o indigente das mãos do pecador, fecha aspas. Então, meus nobres cavaleiros, isso daqui são sustentações de acordo com a nossa doutrina da fé, tá? De acordo com a nossa religião. E isso é muito importante aí para o que a gente vai vir a seguir, tá? Eu quis transformar essa parte sobre a Ordem do Templo numa série. Vai vir surpresas futuramente. Já conversei com o meu Grão Prior e ele me deu uma autorização que eu vou contar para vocês mais pra frente. Então é isso, meus nobres cavaleiros. Acho que o vídeo ficou um pouco extenso. Foi um estudo. Era para eu ter soltado antes esse vídeo, mas eu tive que estudar um pouco mais, principalmente pelo trabalho de filosófico de como que eu ia falar para vocês, né? Embora algumas, a maioria das pessoas que acabam acompanhando o canal sabe muito bem disso, mas é, às vezes esse vídeo pode cair na mão de uma pessoa que não está muito inteirada com esse assunto, sobre estudos da Idade Média, sobre estudos militares, e como essa pessoa acaba vivendo na ignorância, quando eu falo na ignorância, eu não estou sendo pejorativo, tá? Estou falando que essa pessoa não tem o conhecimento devido. Então ela pode acabar levando de um jeito que para ela se torna ofensivo, porque ela sempre acreditou numa coisa e no fim não é muito bem aquilo que ela acredita, né? Embora faça parte, é uma parte da história que ela acredita, mas também tem outra parte. Então, é, isso pode acabar ferindo os sentimentos dela, profundo. Então é isso, nobres cavaleiros. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Não nobis domine, não nobis sed tuo da glória.